Lei dos Juizados Especiais completa 20 anos de existência e agora no Justiça Gaúcha nós vamos conversar com o juiz Gustavo Diefenteller, presidente do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, os antigos juizados de pequenas causas. Bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui no Justiça Gaúcha. Olá, Vera, senhores telespectadores, é um prazer estar aqui contigo para falar sobre essa matéria pela qual eu sou um verdadeiro apaixonado. Bom, acho que nós poderíamos começar falando sobre uma avaliação, que o senhor possa fazer sobre estes 20 anos e as inovações que foram introduzidas pela lei. Eu tenho dito, Vera, que os juizados especiais, a Lei 9.099, é um marco divisório, um divisor de águas, e é a única grande, verdadeira revolução que houve na estrutura judiciária brasileira em décadas. Ela é, apesar dos seus 20 anos, deste mês de setembro de 2015, ela é extremamente jovem, porque ela vem, inclusive, influenciando o restante da legislação processual brasileira de uma forma muito clara, muito positiva, e favorecendo, sobremaneira, o acesso do cidadão ao judiciário. Eu digo também que o Código de Defesa do Consumidor, tão falado, tão praticado, tão conhecido da população, que bom, ele só é efetivo e ele só existe mesmo na prática em nível judicial graças aos juizados especiais. Porque se não fossem os juizados especiais, o cidadão estaria diante de certas dificuldades, de um desestímulo de buscar satisfação dos seus direitos, reparação de danos relacionados a aparelhos e consumo em geral, porque os procedimentos da justiça comum são demorados, são caros, então haveria um certo desestímulo por parte do cidadão e isso se verificava. Então os juizados especiais, eles alargaram as portas do judiciário, sobremaneira, repito, e trouxeram para dentro do judiciário, proporcionaram a apreciação pelo Poder Judiciário de uma série de ações e demandas que ficavam antes num limbo. Era demanda reprimida, que o cidadão julgava, não vale a pena eu me incomodar tanto, não vai dar nada mesmo. Exatamente. E os juizados especiais, inclusive, privilegiando a conciliação, a aproximação entre as partes, de uma maneira informal, de uma maneira rápida, logo em seguida que é ajuizado o pedido, especialmente a experiência aqui do Foro Central de Porto Alegre, se tem o pedido é ajuizado, dali a no máximo 30 dias se tem essa primeira audiência de tentativa de conciliação, e as empresas que hoje estão muito presentes nos juizados por causa das relações de consumo, elas têm se sensibilizado, elas vêm mudando a sua política, a sua cultura, e têm se disposto à conciliação e fazer acordos com seus clientes, porque isso preserva a sua imagem, isso economiza, isso diminui custos, e é interessante também para as empresas. Nós estamos falando aqui na área de prestação de serviços também? Tudo. Todas as relações de consumo. Fornecimento de produtos e serviços em geral. A lei também trouxe muitos avanços no âmbito criminal. Claro. Nós poderíamos falar um pouquinho sobre isso? Claro, embora não seja exatamente a minha especialidade, porque eu presido um juizado especial civil e a ele me dedico, posso sim responder de uma forma mais genérica, mais abrangente. Com certeza, os juizados especiais criminais contribuíram muito para, inclusive, se desmistificar aquela ideia da impunidade absoluta em relação a pequenos delitos, porque a lei fala em crimes de menor potencial ofensivo, quando se refere aos juizados especiais criminais, atribuindo a eles a competência sobre estes crimes, pequenos delitos, que então não passam batido, em palavras simples, usando um termo de gíria, porque são levados à apreciação do judiciário. Quem comete esse pequeno delito se posta diante de um juiz, vê que a coisa é séria, vai receber ali a imposição de uma prestação de serviço à comunidade ou o pagamento São penas de uma não privativas de não liberdade, privativas de liberdade, exatamente. Mas isso, me parece, contribui bastante para a diminuição dessa sensação de impunidade, do não dá nada. Alguma coisa em favor da sociedade, para reparar a sociedade por aquele dano que cometeu o cidadão que infringiu a lei nesses pequenos fatos criminosos,
vai ter que fazer, vai ter que se dispor a isso. O senhor é extremamente atuante aqui no Rio Grande do Sul e sabe muito da nossa realidade. Agora, como presidente também do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o senhor viaja, conhece esse Brasil inteiro, né, vê a realidade, o senhor palestra, tem encontros. Nos fale um pouco dessa experiência também, do seu trabalho. O nosso Fórum Nacional, conhecido por FONAGE, Fórum Nacional de Juizados Especiais, ele existe quase há tanto tempo quanto existe a Lei 9.099. Ela fez 20 anos, o FONAGE está fazendo 18. 2 anos depois da edição da lei, o FONAGE passou a existir. E ele promove encontros semestrais, 2 por ano, onde os juízes de juizados especiais cíveis, criminais e de fazenda, dos 3 ramos do sistema de juizados especiais, se reúnem para discutir, trocar experiência, discutir matéria jurídica, matéria processual dos juizados, especialmente. Dali saem fóruns de discussão, saem enunciados, e esses enunciados, que são como se fosse uma súmula, enfim, um indicativo de como fazer determinada coisa na área dos juizados para os operadores do direito, têm sido utilizados pelas universidades, pelos doutrinadores, são citados em livros. E o que eu digo, a partir da minha experiência de visitar outros estados, de ter contato com a realidade dos juizados de outros estados, é que nós ainda estamos, apesar dos juizados terem caído no gosto da população, serem aprovados pela população em índices que chegam a 70%, eles ainda não são suficientemente bem estruturados na maior parte do Brasil. Especialmente nas cidades, nas comarcas pequenas, eles carecem de uma estrutura mais adequada. Aqui em Porto Alegre, nas grandes cidades do Rio Grande do Sul e na maioria das cidades, os juizados funcionam muito bem. Até porque aquela ideia de juizados de pequenas causas, que antecedeu a Lei 9.099, é uma ideia engendrada aqui no Rio Grande do Sul. Foi a partir de uma experiência de colegas juízes gaúchos que se originou a Lei dos Juizados de Pequenas Causas. Os juízes começaram informalmente a praticar um rito, um procedimento que depois veio a ser consagrado em lei, de tão certo que ele deu. Então aqui no Rio Grande do Sul há essa cultura pelos juizados e eles funcionam bem, mas há alguns recantos do país em que realmente a coisa é muito deficiente. Hoje, inclusive, eu fui entrevistado pela Rádio Justiça do STF e me foi feita uma pergunta nesse sentido, como é que eu via a estruturação dos juizados, e eu digo, há ou falta de vontade política de algumas administrações, de alguns tribunais, ou falta de orçamento. Eu quero acreditar mais que seja por isso e não por falta de vontade política de estruturar esses juizados, porque eles prestam um serviço muito relevante à população. Veja que eles são gratuitos, diferentemente da justiça comum, onde o cidadão, a menos que comprove a sua condição, sua falta de condição de pagar as custas, ele tem que pagar as custas. É simples, é rápido, não tem aquele monte de recursos possíveis na justiça comum. Então a solução, mesmo que não se obtenha a conciliação, que é a nossa ênfase, que é o nosso objetivo maior, a solução por uma sentença vai vir de uma forma muito mais rápida. E só para que o telespectador tenha uma ideia, aqui no caso específico do Foro Central de Porto Alegre, o processo começa e termina em cerca de 60 dias, mesmo não havendo conciliação. O cidadão se dirige até o fórum? Ele pode, nos pedidos de até 20 salários mínimos, em termos de valor financeiro, valor Isso é econômico, importante, né? Há esse limite que deve ser respeitado. Até 20 salários mínimos ele causa, pode... né? Exatamente. Ele pode se dirigir, ele sozinho, ao foro, deduzir o seu pedido, ditar o seu pedido, contar o seu problema. Um funcionário do fórum vai digitar, vai transformar aquilo num pedido formal dirigido ao juiz do juizado. Se for de valor superior a 20 salários mínimos e até 40 salários mínimos, ele necessariamente vai precisar de um advogado. Certo. Tá? Que vai ter que atuar por ele. E no máximo 40 salários mínimos no caso dos juizados especiais cíveis estaduais. Nós estamos falando de juizados especiais cíveis. Nos federais o limite é maior, é 60 salários mínimos nos juizados federais. E é isso, os juizados federais basicamente para questões previdenciárias e alguma coisa de questão tributária. Nós falamos sobre as causas cíveis, né? O senhor fez um apanhado sobre o âmbito criminal e as fazendárias se refeririam a quê? Quando o cidadão tem algum problema, por exemplo, relacionado à obtenção de medicamentos, tratamento de saúde, discussão de algum pequeno, respeitado esse limite, respeitados esses limites, a discussão sobre algum tributo
com o qual ele não concorde, alguma tributação excessiva, são para essas coisas. No juizado especial fazendário, necessariamente e só a pessoa física pode ser autor. Certo. Só. E somente um ente do poder público pode ser réu. Ou o Estado, ou o município, podem ser réus. Os autores, necessariamente, pessoas físicas, contribuintes. Maiores informações também sobre todas as especificidades da lei podem ser obtidas no Foro Central aqui de Porto Alegre. Claro, no Foro Central de Porto Alegre e no próprio site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tjrs.jus.br. Lá também estão bem especificadas essas condições de acesso aos juizados especiais. Mas a lei é muito clara, não é? Ela é de fácil entendimento. A lei é de facílimo entendimento, porque a ideia é a simplicidade e a informalidade. E a resolução do problema. E a resolução do problema. Que é que todos nós queremos. É o que eu tenho sempre dito. O cidadão de bem intencionado, tendo um processo, e normalmente ele só tem um, aquilo é motivo de angústia para ele, é motivo de apreensão. Certamente. Enquanto não termina, aquilo vai consumindo. Essa pendência a pessoa. Consome. Exatamente, certamente. vai consumindo a pessoa. O senhor quer fazer mais alguma colocação? Não, eu quero agradecer e colocar toda a nossa estrutura à disposição dos cidadãos, que serão muito bem-vindos. Se não conseguirem resolver administrativamente os seus problemas, que é o que se deseja, que as agências reguladoras funcionem, que as ouvidorias das grandes corporações funcionem, os PROCONs funcionem, se nenhuma dessas instâncias resolver, o judiciário os acolherá. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Sempre muito bem destacado. Muito Prazer obrigado. em recebê-lo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.